Órgãos ambientais do estado e do município de Seropédica, na Baixada Fluminense, investigam o vazamento de um grande volume de chorume do Centro de Tratamento de Resíduos de Santa Rosa. Segundo a secretaria, o vazamento de cerca de 100 mil litros de chorume atingiu os córregos e valões da região e pode ter contaminado o aquífero Piranema, um dos mais importantes do estado do Rio. Segundo a empresa Ciclos Ambiental, que administra o aterro sanitário, o vazamento não atingiu o reservatório de água e aconteceu em decorrência da forte chuva e queda no fornecimento de energia na região de Seropédica, no dia 21, e dos danos causados no gerador de energia instalado no Centro de Tratamento de Resíduos. E ainda sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, Adacto Ottoni. Professor, boa tarde, muito obrigada por sua presença aqui em nosso estúdio aqui do Repórter Rio. Bom, temos aí um grande desastre ambiental, mais um, né, de danos irreparáveis. Bastante sério, um desastre ambiental importante, que é vazamento de chorume de um aterro sanitário no meio ambiente, no entorno. E esse vazamento certamente pode comprometer os corpos hídricos no entorno. A empresa Ciclos tem alegado que cumpre rigorosamente as exigências da licença ambiental. Então, das duas, uma, ou a empresa Ciclos está mentindo, né, porque se cumprisse não era para ter vazamento, ou então a licença ambiental está deficiente, ou negligente, ou incompleta, tá certo? Então, um empreendimento que funcione bem, funcione corretamente, não deve passar por esse tipo de realmente situação. Essa situação das chuvas intensas não é nenhuma situação anormal, é normal naquela região, portanto, deve ser investigado esse acidente para saber se houve negligência no processo de licenciamento ambiental, que inclusive esse aterro está em cima do aquífero Piranema, um vazamento compromete direto o manancial, o que não deveria acontecer, quer dizer, o licenciamento já previu isso e deixou, e da mesma forma, um vazamento que não deveria acontecer no aterro aconteceu. Então, essa situação tem que ser corrigida. Então, verificando-se, tem que se partir por uma solução. As possíveis causas desse acidente. Quais seriam, então, as causas? A chuva intensa é normal, então o aterro tem que estar preparado para essas chuvas. Naquela região tem problema de chuva orográfica, efeito das montanhas, com o efeito das chuvas de verão, que formam grandes vazões de água. Então, agora, primeiro, a empresa diz também que a falta de energia elétrica teria desarmado os equipamentos, mas isso aí mostraria um lado muito frágil da empresa também. É lamentável. Por quê? No mínimo, se você precisa de bombeamento, você tem que ter um gerador. Então, alegar que faltou energia para vazar o chorume, então tem algum processo, como eu falei, ou a operação, a empresa é responsável pelo acidente, mas o licenciamento ambiental também pode ter sido frouxo. Então a gente está cansado de ouvir como aconteceu em Mariana, a empresa falou a mesma coisa, cumprimos rigorosamente as exigências do licenciamento e aconteceu a tragédia. Então esse aspecto tem que ser visto. Manta de proteção, por exemplo, tem no local? Tem. Então o vazamento ele pode se dar de duas formas. Ou através do próprio aterro sanitário, que tem uma manta de proteção que pode romper e vazar. Isso pode acontecer com a época de chuva. Se o aterro não estiver bem compactado ali, o lixo que é colocado pode, com muita chuva ali, infiltrar, sobrecarregar. Isso é uma possibilidade. Como é que você detecta isso? Monitorando o lençol freático no entorno para verificar. Agora, e a própria manta, se vazar para o meio ambiente, chega nos corpos hídricos. Agora, esse material, esse chorume que é coletado do aterro, ele é encaminhado para lagoas de chorume, que é bombeado para a estação de tratamento de chorume, em geral. Então, tem um outro aspecto, além do vazamento da camada, é um outro aspecto. O aterro sanitário tem que ser blindado da água natural externa. Então, se chove muito na região, não pode entrar água externa dentro do aterro, porque senão contamina a água natural e coloca em risco a operação do aterro com vazamento de chorume. Então, possivelmente, uma outra causa que tem que ser investigada, se houve negligência no projeto e na operação da drenagem externa do aterro, e na drenagem interna, porque se chover muito dentro do aterro, o escoamento superficial da água que cai no aterro não pode ir para a lagoa de chorume, que pode ter vazado. Então, independente de acabar a luz da light, etc., essa água tem que ir para uma lagoa de decantação para decantar algum lixo que venha e a água de decantação vai para o meio ambiente. Agora, a lagoa de chorume, ela tem que ser blindada e protegida da água externa. Então, você alegar que se você está bombeando água de chorume porque está chovendo muito, então possivelmente isso não deveria acontecer, pode estar havendo problemas. Então, mais uma vez eu repito,
tem que haver uma investigação profunda para ver se houve negligência nesse processo de licenciamento, se houve negligência no processo de fiscalização ambiental e se houve negligência no próprio processo de operação ambiental. Agora, culpar a Light por um problema, uma bomba que quebrou, isso não é uma solução, no meu entender, factível. Então, tudo isso são hipóteses que tem que ser investigada, mas isso é medida de curto prazo. Professor, e qual seria a importância dessa reserva e desse aquífero para o município do Rio e para outros municípios próximos? É fundamental. Primeiro aspecto, como eu falei, foi aprovado um aterro, foi licenciado um aterro praticamente em cima de um aquífero de água de excelente qualidade. Então, a contaminação por chorume, se porventura vazou, infiltrou e contaminou o lençol freático, ou seja, o aquífero foi contaminado, então esse lençol fica praticamente condenado. Por quê? A água subterrânea é muito lenta, o escoamento dela. Num rio, o escoamento vai mais rápido, como aconteceu os vazamentos no Rio Doce, em outros, e a água, com o tempo, se recupera o lençol freático, isso não acontece. Então, nós vamos condenar esse aquífero. Agora, é fundamental... Mas, professor, rapidamente, a curto e médio prazo, a médio e longo prazo, isso, exatamente, é fundamental. A curto prazo e médio prazo é o licenciamento. E a médio e longo prazo, temos que cumprir o que está previsto na Lei de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, é a reciclagem dos resíduos. 50% do lixo de uma cidade é resto de comida que tem que ir para uma estação de compostagem, ser transformado em adubo e não descartado em aterro. Aí você evita a médio e longo prazo que novos acidentes podem acontecer, porque não vai mais ter, o chorume vai reduzir drasticamente a sua concentração. Professor Adacto Ottoni, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Eu que Rio. agradeço.